Olá, muito boa tarde. Falamos ao vivo aqui do plenário Mário Shows da Câmara Municipal de São José dos Campos, onde daqui a pouquinho vai ter início mais uma sessão ordinária dos vereadores. Lembrando que esta é a 5ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 16ª legislatura. E você que nos acompanha já sabe, as sessões ordinárias da Câmara acontecem 2 dias da semana, todas as terças e todas as quintas-feiras, sempre no mesmo horário, a partir das 5h30 da tarde. Nas terças-feiras, os vereadores votam requerimentos, indicações, moções e tem também o tradicional pinga-fogo. O pinga-fogo é o momento em que os vereadores vão à tribuna e têm 5 minutos para discorrer sobre assuntos de interesse público. Já na quinta-feira, como é o caso de hoje, são votados. O trabalho dos vereadores gira em torno da votação de projetos de lei. Hoje nós temos 10 projetos de lei em pauta para serem votados. E olha, você também pode acompanhar a transmissão das sessões ordinárias ao vivo pela internet. O nosso site é câmarasjc.sp.gov.br. E você também pode nos acompanhar nas redes sociais. Pelo Facebook, você tem acesso às informações em tempo real de tudo o que acontece aqui no Legislativo, inclusive durante as sessões ordinárias. E também pelo YouTube, você pode acompanhar todos os programas, as matérias e reportagens produzidas pela equipe de jornalismo aqui da TV Câmara. Nós vamos para um intervalo e voltamos já. É a Câmara Municipal de São José dos Campos, independente e democrática. Convoco o senhor secretário, vereador Willis, para fazer a verificação de presença. Boa noite a todos. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: vereador Dilermando Dié, Tonhão Dutra, Juvenil Silvério, Juliana Fraga, Carlinhos Tiaca, Rogério Ciborgue, Walter Hayashi, doutora Ângela, professor Calazans Camargo, Willis, Renata Paiva, Luiz Mota, Macedo Bastos e doutor Roniel e Wagner Balieiro. Havendo o número legal, sob a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declara aberta a 5ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Informo a todos presentes que, nos termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Solicito ao nobre vereador Willis que faça a leitura dos processos novos para a ciência dos senhores vereadores. Processo número 749/2015, projeto de lei número 24/2015, autoria vereadora doutora Ângela. Autoriza o Poder Público Municipal a estabelecer convênios com universidades e faculdades para a prestação de serviços nos Centros de Controle de Zoonoses de São José dos Campos. Comissão Justiça. Rito ordinário, prazo para emenda 5/3/2015. Processo número 751/2015, projeto de lei número 25/2015. Autoria, vereador Carlinhos Tiaca. Denomina de Centro Esportivo José Moreira da Silva, o centro esportivo localizado na Avenida 1, Mirantes do Boqueirinho, e dá outras providências. Comissão Justiça, Economia e Educação. Rito ordinário, prazo para emendas, 5/3/2015. Processo número 764/2015, projeto de resolução número 02/2015, autoria da mesa diretora. Acrescenta no parágrafo 3º do artigo 2º da Resolução 4, de 1º de agosto de 2013. Comissão Justiça, rito ordinário, prazo para emendas, 5/3/2015. Suspenderemos a sessão para adequação de pauta. Reaberta a presente sessão, concedo a palavra ao nobre vereador Juvenil Silvério, líder do PSDB. Senhor presidente, solicito que sejam redistribuídos os seguintes processos.
17608-2009, 17609-2009, 17610-2009, 17630-2009, 17631-2009, 17634-2009, 17635-2009, 17636-2009. Solicito ainda, senhor presidente, o adiamento por uma sessão dos seguintes processos: 764/15 e também do processo 11216/14. Esses adiados por uma sessão. E ainda, senhor presidente, em tempo, peço que seja incluído para leitura o processo 776/2015, projeto de lei número 27. Esse é apenas para leitura. Muito obrigado. Em votação, o requerimento verbal feito pelo nobre vereador Juvenil Silvério. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, a nobre vereador Rogério Ciborgue, líder do PV. Nobre presidente, boa noite, público presente, imprensa aqui. Só para acordado aqui com as lideranças, presidente, vamos pedir o adiamento por uma sessão do processo 3667/2013, uma sessão. O processo 05343/2014, adiar também por uma sessão. O processo 10907/2014 vai adiar também por uma sessão. O processo 11112/2014 também vai adiar por uma sessão. O processo 12242/2014 adiar também por uma sessão. O processo 12696/2014 também vai adiar por uma sessão. Positivo, presidente. Mais alguma dúvida? Até o prezado momento, isso. O último processo, o adiamento, foi o 12696/2014. Aí o vereador que me antecedeu pediu adiamento de 2 processos também por uma sessão. Correto, presidente? Só para conferir. Perfeito, nobre vereador. Correto? Correto, vereador Wagner? É isso? Em votação, os requerimentos verbais solicitados pelo nobre vereador Rogério Ciborgue. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Solicito ao nobre vereador William Goulart, secretário-geral desta casa, que faça a leitura do processo
que foi incluído nesta noite para a ciência dos senhores vereadores. Retificando, Willis e não William. Protocolo 776/2015, DTL. Projeto de lei número 27. Disciplina os procedimentos relativos ao armazenamento de águas pluviais para reaproveitamento e retardo da descarga na rede pública e sistema de coleta e reutilização de águas cisas servidas em edificações públicas e privadas. Autoria do vereador Juvenil Silvério, prazo para emenda 5/3/2015, comissões Justiça, Economia e Planejamento Urbano. Retomando os trabalhos, eu gostaria de comunicar ao nobre vereador Macedo Bastos, representando aqui os partidos PRP e PPS e o DEM, quando requer, comunicando a indicação do nobre vereador para participar da CEI do kit escolar. Eu sugeria a Vossa Excelência para que protocolasse, não é? E gostaria de comunicar também aos nobres vereadores Carlinho Tiaca, doutora Ângela Guadagnin, e ao nobre vereador Luiz Carlos Mota, do PROS, que a sessão que será tratada esse assunto será a sessão de requerimento, não é? Portanto, nós estamos aqui recebendo, mas sugiro ao vereador Bastos, em especial, que faça o protocolo, né? Os demais já estão protocolados, mas não será tratado nesta sessão o assunto, ok? Registramos a presença de Diego Claré, líder comunitário de Santana. Seja sempre bem-vindo a esta casa. Também registramos a presença do secretário de governo, Marco Aurélio, Marcelo Ribeiro, da sua assessoria, secretário jurídico, representante da imprensa aqui presente, e a toda a comunidade que se faz acompanhar a nossa sessão nesta quinta-feira. Suspendemos a sessão por alguns instantes até que possamos ter o ajuste de pauta, ou seja, os pareceres finais nos processos. Reaberta a presente sessão, passaremos à votação dos processos. Em votação, encaminhamento de votação. Com a palavra o nobre vereador Luiz Carlos Mota. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, senhor presidente, queria só pedir para constar em ata, inclusive, aí, a comissão provisória do PROS se reuniu hoje, junto com os senhores vereadores, e indicou como líder do partido nesta casa o vereador Luiz Carlos Mota. Obrigado. Nobre vereador, fica registrado, então, a condição de Vossa Excelência como líder do PROS. Com a palavra, o nobre vereador Luiz Carlos Mota. Senhor presidente, gostaria de solicitar aos colegas vereadores que votassem o projeto 5798, no substitutivo que foi apresentado nessa data de hoje, inclusive. Queria aqui, inclusive, conclamar os colegas vereadores para que votem neste projeto, porque ele visa proteger aí
o trabalhador frentista dos postos de combustível. Esses trabalhadores que muitas vezes são contaminados pelo benzeno, tá? Pelo combustível, quando colocado em excesso, quando passa daquele automático, quando trava automático. Se já tem esse sistema na bomba, é porque não há necessidade de completar, de arredondar o valor, e aquele vapor acaba contaminando o trabalhador. Esse trabalhador é acometido da doença do câncer, e nós temos, inclusive, aqui nesta Casa de Leis, um colega vereador, o doutor Roniel, que, inclusive, já assinou 2 óbitos, inclusive, por pneumonia da inalação do combustível. A pessoa vai puxar o combustível, contamina o pulmão, e aí realmente veio a ter esse outro óbito. Então, eu gostaria aqui de pedir aos colegas que votassem o projeto, que votassem por unanimidade. Eu acho que é um projeto importante, que autoriza aí o Poder Executivo a celebrar convênio para poder fiscalizar os postos de combustível para que abasteça somente até o limite. Queria aqui, senhor presidente, registrar o senhor Manuel Custódio, que é diretor do Sindicato dos Frentistas de São José dos Campos do Vale do Paraíba, que está aqui presente, e também o senhor Judas Tadeu de Oliveira Lima, que também é diretor do Sindicato dos Frentistas, dos postos de combustível, dos frentistas de São José dos Campos, Vale do Paraíba, também está aqui prestigiando essa votação. Muito obrigado. Sejam sempre bem-vindos à nossa cidade, em particular a esta Casa de Leis. Em votação, o requerimento verbal solicitado pelo nobre vereador Luiz Carlos Mota. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Em votação, o processo 5798/2014, da condição de substitutivo, como a necessidade de que os senhores vereadores abram mão do prazo de emendas, consulto o plenário se todos concordam. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Aprovado por unanimidade o substitutivo. Justificativo de voto, nobre vereador Luiz Carlos Mota. Senhor presidente, queria aqui agradecer aos colegas vereadores que realmente entenderam a importância deste projeto. De uma forma simples, vamos estar contribuindo com a saúde desses trabalhadores, que muitas vezes se contaminam naquela boa vontade de atender o cliente. Tá certo, né? Tá certo que com o preço que está a gasolina, muita gente não vai encher o tanque, mas vamos aí contribuir com a saúde desses trabalhadores. Então, quero aqui agradecer a todos os colegas que realmente puderam aí entender o objetivo e prestigiar com o seu voto. Justificativa de voto, nobre vereador Roniel. Muito obrigado, senhor presidente Dié, a mesa, todos aqui presentes, primeira vez que eu estou falando. Eu queria só comentar, óbvio que a gente votou a favor, sim, pensando no lado médico, até para deixar claro, quando o Mota citou, e é verdade, eu já tive a infeliz oportunidade de assinar 2 atestados de óbitos na época que eu ainda fazia clínica médica, na época que eu ainda não era ortopedista. Hoje isso não mais acontece com a gente, mas foi uma coisa que nos chamou muito a atenção, que a gente participava do Centro de Controle de Intoxicações, que foi criado pelo falecido Dr. Gilson de Carvalho, a doutora Ângela lembra bem, e foi uma das coisas que mais me assustou. Eu não tinha noção que durante muito garoto, a gente via em várias situações aquela historinha de você com um caninho puxar a tal da gasolina do tanque de um carro para transferir para outro. E eu achava que isso para mim era uma coisa muito natural. Na verdade, isso é altamente perigoso. Imagina se nós fazíamos isso uma vez ou outra, isso já era perigoso. E para um frentista que fica o tempo inteiro fazendo isso, é óbvio que a gente também tem que levar em consideração algumas situações que virão a ocorrer, que é alguns arredondamentos, né, de valores, de bomba, mas isso eu acho que os sindicatos frentistas, junto com o sindicato patronal, vai ter que estar conversando e se acertando, mas a ideia, o princípio da lei, ele é muito importante. Muito obrigado. Em votação, o processo 00426/2015, projeto de decreto legislativo número 1/2015, de autoria do nobre vereador Roberto do Eleven. Nós estaremos votando o substitutivo e a necessidade que os senhores vereadores abram mão do prazo de emendas.
Não havendo manifestação em contrário, encaminhamento e votação, o autor da matéria, o vereador Roberto do Eleven. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, imprensa, peço aos nobres vereadores que votem favorável a esse projeto, porque o Colégio Nossa Senhora Aparecida merece essa homenagem. Pelo belíssimo trabalho que desenvolve há 50 anos nessa cidade, presidente, há 50 anos. Eu visitei as instalações e fui bem recebido lá pela a madre Zenilda Novaes Lima, e muitos bolsistas têm a oportunidade de ter uma boa educação nesse colégio. E sem contar que eles mantêm um asilo lá, o vereador Walter, que lá onde os idosos recebem atenção, carinho e muito amor. Então, eu peço para os novos vereadores que votem favorável a esse projeto. Obrigado, senhor presidente. Em votação, o substitutivo. Senhores vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Com a palavra o nobre vereador Roberto Eleven e, em seguida, o nobre vereador Rogério Ciborgue. Queria agradecer aos vereadores por essa homenagem que vamos fazer nessa Câmara, pelos 50 anos, porque 50 anos é muito tempo para a pessoa estar ajudando a nossa cidade. Obrigado, nobres vereadores. Com a palavra o nobre vereador Rogério Ciborgue. Nobre presidente, demais pares, vem esse microfone solicitar de Vossa Excelência que houvesse hoje 1 minuto de silêncio em homenagem ao seu Wilson Geraldo Matos, que faleceu na última sexta-feira, esposo da nossa amiga Cidinha Matos, uma pessoa que trabalha muito, trabalhou muito no lado político de São José dos Campos, na diocese de São José dos Campos, pastoral familiar. A Cidinha Matos, que já foi colega aqui da Câmara Municipal, já trabalhou aqui na Câmara, o marido dela faleceu na sexta-feira, o seu Wilson Geraldo Matos. E para avisar a todos que a missa de 7º dia, doutor Roniel, será no domingo agora, às 17 horas, na Maria Imaculada. Muito obrigado. Com a palavra o nobre vereador Macedo Bastos. Senhor presidente, apenas para registrar aqui nossos sentimentos pelo falecimento de um grande colega, aliás, colega de Vossa Excelência também, o doutor Luiz Carlos Valias, nosso querido Valias, delegado de polícia de São José dos Campos, numa morte assim estúpida, de repente, uma pessoa que atuava aqui em várias delegacias de São José dos Campos, na corregedoria da cidade hoje, e seu férito foi ontem. O seu filho acabou de passar no exame da Ordem dos Advogados agora, foi uma consternação total ali no cemitério municipal. E nossos sentimentos à Úrsula, a seus filhos, e realmente uma tristeza muito grande para a gente. Ficamos chocados com o falecimento de um grande homem, de um grande delegado, de uma pessoa que contribuiu muito pela segurança pública da nossa cidade, foi advogado aqui na cidade de São José dos Campos, sua família é muito grande aqui, nascida, todos os criados e nascidos em São José dos Campos. Que Deus proteja a sua alma. E nós também solicitamos 1 minuto de silêncio logo ao final dessa sessão. Muito obrigado. Passaremos a 1 minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Wilson Matos e pelo passamento do doutor Luiz Carlos Valias, que esse vereador também presta as suas condolências a essas duas famílias, que é do nosso conhecimento, lamentando essas grandes perdas e pedindo a Deus que console todos os seus familiares.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.